Olá, vídeo 227, a ciência espiritual da criação, número 6, é a sequência, né? Gente, nesse vídeo, nós vamos estudar a centelha humana, que veja só, cada centelha ou fator, como queira chamar, ou impulso, como Cristo denominou nas cartas que ele escreveu, que ele informou na canalização, cada grupo, né, vamos dizer assim, de centelhas está destinado a uma coisa, né? E isso já vem direcionado lá dessa fonte criadora, né? Onde está aquele aglomerado como se fosse uma misturada, né? Um caos, né? Então, continuando o estudo do vídeo 5. Faz 1 milhão de anos que surgiu a civilização adâmica, que a gente chama de adâmica, de Adão, ou lemuriana. Lógico que a gente raciocina o seguinte: se surgiu essa civilização adâmica, vamos relacionar essa civilização com Adão e Eva. Só que a historinha que nós temos, uma historinha que, uma revelação, uma história, em que essa época adâmica foi quando os Anunnakis estiveram aqui e fizeram os escravos, foram colocados ou feitos lá mesmo no sudeste da África. Por isso que se diz que a vida surgiu lá, né? Mas a vida já havia aqui há muitos milhares de anos atrás. Num lugar mais ou menos chamado Goldolândia, mais ou menos isso, Goldolândia, e que com os milhares de anos acabou afundando. Os que se salvaram foram para a Lemúria. Então, muita gente acha que, ou diz, né, muita gente diz que essa fase da civilização adâmica surgiu na Lemúria. Os lemurianos, a Lemúria também afundou com o tempo, né? Afundou, e depois eles foram para um outro continente que deram a denominação, ou hoje nós demos essa denominação, não sei se era a mesma naquela época, de Atlântida. Era um continente extenso. Bom, mas isso aí está explicado em outros vídeos, então vamos adiante. Então, 1 milhão de anos que faz que surgiu essa civilização. Quando surgiu essa civilização, que chamam de adâmica ou lemuriana, veio uma era cristalina que serviu para humanizar os seres, humanizar os seres que viviam no mesmo padrão vibratório que o do plano físico. Tá com pouca luz aqui. Aqui para ler melhor, isso. Mas estavam estacionados nas dimensões naturais paralelas à dimensão humana da vida. Então vamos lá entender isso aqui. Tá meio, né?
Faz 1 milhão de anos, surgiu, veio uma era cristalina que serviu para humanizar os seres que viviam no mesmo padrão vibratório que o do plano físico, mas estavam estacionados nas dimensões naturais paralelas. Vamos lá, eram seres que ainda não estavam humanizados. Bom, mais adiante, é melhor deixar para mais adiante, que aí vocês vão entender melhor. Eu estou aqui pensando se falo ou não falo. Vamos lá. Tá bom. Os seres naturais na outra dimensão paralela, porque a Terra tem várias dimensões, né? Eles eram puros naturais, eram puros, vamos dizer, eles não reencarnavam. Aí começou depois essa situação e devido às mortes por os continentes afundarem, eles depois reencarnavam, né? Mas como reencarnavam? Quem fazia os corpos materiais? Esses são os mistérios, né? Nós sabemos que os corpos materiais também são feitos pelos extraterrestres. Como sabemos que eles estavam aqui, naturalmente, eles fizeram corpos materiais, como se fosse um avatar. Ou os seres que já haviam reencarnado já sabiam eles mesmos entrar dentro do ventre da mulher quando ela transava. Então a gente tem que pensar isso tudo, porque como realmente aconteceu a primeira vez em que eles tiveram que reencarnar, né? A gente sabe hoje, né? Tem que nascer no ventre de uma mulher, né? Depois o espírito se introduz ali no feto, depois de uns certos dias. Mas a primeira vez, como é que foi, né? Não sei. Então, os seres espiritualizavam-se encarnando uma única vez. Retornavam à paralela, à direita ou à esquerda, já humanizadas. Vou repetir. Os seres espiritualizavam-se encarnando uma única vez. Retornavam à paralela, quer dizer, à dimensão paralela, à direita ou à dimensão paralela à esquerda, já humanizados. Então, há paralelas à esquerda e à direita, dimensões. E aí é aquilo que eu falei. Como é que eles reencarnavam somente uma vez, né? Uma única e retornavam e depois voltavam a reencarnar? Fica assim, umas coisas explicadas, mas sempre deixando alguma coisa oculta, um mistério, né? Então, eles explicam, isso é da Gênese Sagrada, hein, gente? Então, eles explicam qual é a função principal da espiritualização, ou seja, do ser humano se espiritualizar.
A função principal da espiritualização é dotar os seres com capacidade de gerar o fator humano. Como eu já expliquei num outro vídeo anteriormente, ou se parece foi o do Cristo, né? Falou que nós geramos partículas. Eu, neste momento que eu estou explicando, eu estou gerando partículas, energia. A gente pode falar, estou colocando energia no ar, mas essa energia ela é composta de partículas, que chama na Gênese de fatores. Então, nós geramos fatores. Então, quando o Criador lá pensou, vamos fazer seres de matéria, vamos dizer que é para preservar os fatores, para preservar a criação no universo. Então, assim como ele gera os fatores que gerou o logos maior, depois outro logos, depois os logos de cada universo, como é o Sol, né? E o Sol, nosso logos, que é o trono das 7 encruzilhadas, porque nós temos 7 loguinhos que atuam na criação aqui, ele também gera fatores, o Sol. E essas 7 divindades, denominadas orixás na Umbanda, eu denomino loguinhos, porque são focos de luz menores. Qual é o Tronos, que está denominado na Bíblia como Tronos de Deus? Estão sempre gerando fatores, certo? Então, eu, neste momento, como eu disse há pouco, estou gerando fatores, o que eu estou explicando. Esses fatores, eles ficam no ar. De repente, eles vão por aí e vão justamente parar numa pessoa que está interessada em saber sobre isso. Então, existe um magnetismo no universo. Então, esse magnetismo e do próprio fator que também tem magnetismo, ele vai atrair alguma coisa para essa pessoa ou atrair esta pessoa para algum livro, algum vídeo, alguma anotação, alguma coisa que lhe possa esclarecer mais sobre este assunto. Certo? Ou, se for um médico, um engenheiro que queira saber alguma coisa, quando ele pensa isso, ele projeta e o magnetismo fará com que essa pessoa consiga ter acesso àquilo que ela estava querendo saber, ou estudar, ou conhecer, certo? E aí nós dizemos, meu protetor me ajudou, né? Me ajudou a encontrar isso, encontrar aquilo. Lógico que eles também atuam, eles também nos ajudam, sim, mas como vamos dizer, coisa natural, como acontece na natureza, é isso que eu falei. Então, a função principal da espiritualização, ou seja, de espiritualizar o ser, né, é dotar os seres com capacidade de gerar o fator humano e só é conseguido se encarnarem. Quem não encarna não consegue isso, ou seja, os espíritos que estão na dimensão natural, os seres que estão na dimensão natural não têm essa capacidade, tá?
de gerar o fator humano. Então, vamos lá de novo. Tenho que repetir para não perder, né? Para vocês não perderem o fio da meada, como se diz. Vamos lá de novo. A função principal da espiritualização é dotar os seres com capacidade de gerar o fator humano e só é conseguido se encarnarem. O porquê disso é que o corpo carnal de carne, corpo físico, dota o ser espiritualizado de fontes geradoras de energias humanas, as únicas capazes de absorver do éter universal o fator humano gerado pelo Criador primordial. Então, vamos lá falar de uma outra maneira. Então, o corpo, esse corpo físico, através desse corpo, dota o ser espiritualizado, o espírito, né? Ser espiritualizado, de energias humanas. Essas energias que nós temos, elas absorvem do cosmos, do éter. E quando nós meditamos no Criador primordial, nós absorvemos, né, essa energia. O fator humano, absorvemos o fator humano. Porque todos esses fatores estão por aí, estão no ar, né? Porque o Criador pulsa, né? O Sol, os loguinhos, está tudo por aí, né? E tudo isso é gerado por quem? Pelo Criador. E de uma vida sai outra vida, né? O fator humano, o nós, vamos dizer, nós, o fator humano, é um dos mais complexos que existe. Traz em si mesmo a capacidade de absorver a natureza de todos os outros fatores. Então, vamos lá. Quando eu expliquei aqui na Gênesis Sagrado, expliquei que os loguinhos são sete, não há dúvida, são 7. E o nosso Sol é o trono, né, das 7 encruzilhadas, certo? Ele é o pai deles. Este Sol, o nosso Logos, é o pai deles. Então, cada fator desse, ele irradia um determinado fator. Lógico que, cadê o... lógico que isso aqui não é só um fator, isso é um caos, vamos dizer, uma mistura de fatores iguais. Fatores iguais e diferentes um do outro. Esse é diferente desse, esse é diferente desse, mas aqui tem um monte do... É como se fossem gêmeos, tem um monte de partículas iguais ali. Então, eles ficam irradiando, 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 irradiando. E o fator humano tem a capacidade de absorver. Quando nós estamos sendo criados, nós vamos absorver um desses fatores, né? Mas temos capacidade de absorver, só um instantinho, de absorver todos eles e outros fatores que há, porque eles dão os principais, né? Então, nós vamos absorver o fator do amor, da lei, da justiça, do conhecimento, e eu sempre esqueço os outros dois. E o fator humano tem a capacidade de absorver, tá? Então, o ser humano humanizado,
adquire várias características que não encontramos, que não se encontra nos seres que nunca encarnaram. Então, aqueles seres que nunca encarnaram são muito pacíficos, muito naturais, muito não tem a maldade que o ser humano tem, né? Olha as características, algumas características que eles dizem que nós adquirimos, né? Por absorver os vários fatores que tem no universo, ou nesse espaço do nosso universo, do nosso sétimo universo, que é aqui, a Terra. Temos a característica de criatividade mental, do ilusionismo, raciocínio hipotético. O que é isso? Raciocínio hipotético. Não vê os cientistas físicos começam a dizer assim, a hipótese disso, nós temos a hipótese daquilo, é esse tipo de raciocínio. Temos a característica do abstracionismo, noção do que é abstrato, né? Nós temos o mentalismo. O mentalismo são os fenômenos de clarividência, audiência, no nosso mental, quer dizer, o nosso mental algumas pessoas conseguem desenvolver esse mentalismo. Temos a característica do onanismo, tem a ver com relação sexual, tem a ver com a interrupção do sexo. Temos a característica do onirismo. Onirismo, aquela pessoa que... como é que eu vou explicar para vocês? Deixa eu ver aqui. Ela fica assim meio aérea, né? Isso é provocado às vezes pelas drogas, né? Começam a ter visões, começam a fazer coisas. Então, nós temos essa característica. Temos a característica da curiosidade, etc. Mas nós também temos algumas outras características que a gente diz são negativas. Só algumas que eles falam também, mas tem inúmeras, né? Que é a ambição, a inveja, o egoísmo, a soberba, racismo, fanatismo, etc, etc, etc. Isso tudo são fatores, porque isso são fatores que existem com todas essas características. E nós absorvemos isso. E por que nós absorvemos isso? Porque nós também temos magnetismo, nós atraímos com o nosso pensamento. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente pensa coisas, porque se eu penso em fazer o bem, estou atraindo fatores que vão me ajudar a continuar fazendo o bem. Se eu sou um criminoso, não. Então eu vou atrair fatores com essa característica que vai ajudar a pessoa a praticar mais crimes ainda. E vamos também atrair, né, os seres que gostam disso, que são quiumbas, são magos negros, reptilianos da não-luz, porque existem os da luz também, draconianos da não-luz, enfim, outros seres, né? É assim, o tal do magnetismo, ele comanda. Então, esses fatores, essas ondas fatorais têm magnetismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado em nossas ações, só no pensamento a gente tem que ter cuidado.
essas coisas que eu acabei de falar aqui, como onanismo, abstracionismo, inveja, fanatismo, não se encontra nos seres que vivem nas dimensões paralelas e que nunca encarnaram. Essas coisas só vamos encontrar em espíritos que reencarnaram. O fator humano é uma fusão de outros fatores divinos, negativos e positivos, todos agregados numa única energia, a humana. Então, o nosso espírito é um conjunto de fatores, de centelhas divinas, milhares, bilhões de centenas divinas. Tenham uma ideia de nosso cérebro. Ele é dividido em mental superior e mental inferior na energia sutil do espírito. Quantos milhões de fatores tem ali na nossa mente? Porque nós temos todas essas características que não foram mencionadas todas, né? Porque senão a gente vai ficar o dia todo aqui mencionando. E então, a inveja é um dos fatores, uma característica também. A cobiça também. Então, quantos? E cabe ao ser humano ter discernimento e deixar por ele mesmo desenvolver as características que ele escolhe, né? Que ele deseja. E sempre o Criador, ele espera que esse ser humano escolha o lado positivo, que é o amor. O amor sempre, a gente chega no ponto final. O ponto final, o caminho final, a estrada final é o amor. E é isso que, quando nós somos criados, ele quer que a gente chegue na reta final, que é o amor. Estes seres das paralelas, das dimensões paralelas, que nunca reencarnaram, eles têm amor, eles são puros. E nós, para adquirirmos certas características para o nosso raciocínio, para a gente fazer coisinhas, para o artista plástico ficar pintando, para o músico compor música, para o engenheiro fazer prédios, nós temos que captar certos fatores, né? Certas energias. Mas muitos, depois que captam isso tudo, eles se voltam para a parte negativa. Então, o engenheiro mecânico, às vezes um engenheiro que vai fazer certas coisas, não construção civil, mas outras modalidades, como engenheiro que bola um liquidificador, né? Computador, às vezes ele se volta para a parte bélica e aí vai inventar armas novas, né? Canhões novos, fuzis novos, diferentes, mas com outra técnica. Infelizmente, é assim. A reta final de nosso viver é o amor. Quando atingimos essa reta final, nós iremos para dimensões muito altas. A partir da sétima, oitava, vamos dizer que a partir da 20ª dimensão, já é uma luz no ser, no espírito, no verdadeiro corpo, já é uma luz tão intensa que ele, se quiser entrar no corpo de um médium, por exemplo, ele vai ter que diminuir a sua intensidade de luz.
ou se ele simplesmente quiser visitar o planeta Terra nesta terceira dimensão, se ele quiser vir nesta terceira dimensão, ele vai ter que diminuir a sua luz. Porque a luz dele é tão intensa que ele poderia, só com o seu espírito invisível ali, mas ele poderia queimar a pessoa que, por um acaso, sem saber, estivesse passando ali, ou passasse dentro dele, né? Porque o espírito é uma matéria sutil e nós, a matéria passa por dentro do espírito sem acontecer nada. Mas quando ele tem muita luz, ele tem que diminuir, senão queima a gente, tá? Senão nos queima. Então, porque esse ser lá de 20ª já tem um amor não ainda total, ainda não é o amor total, mas ele já tem. Ele, para ter o amor total, ele tem que chegar à dimensão universal, a dimensão do Pai, Mãe, Criador primordial. Ele, para chegar a essa dimensão universal, para chegar próximo ao Criador primordial, a luz dele, o amor dele, ele tem que ser tão intenso, igual ao Pai, Mãe, Criador. Senão ele é queimado pelo Pai, Mãe, Criador primordial. Porque a luz do Pai, Mãe, Criador é tão intensa, né? Que queimaria aquele ser. Então, nenhum ser se aproxima, nem pode se aproximar do Criador primordial. Só mentalmente, porque assim, se aproximar daquela luz não pode, senão só quando atingir a reta final. O Deus, quando a pessoa faz meditação, quando a pessoa também já está muito evoluída, por exemplo, esses seres de 20ª já podem se comunicar com o Pai, Mãe, Criador primordial mentalmente, mas não assim, como eu estou dizendo, para chegar lá tem que ter a mesma luz. Mas já são espíritos muito, muito, muito evoluídos. Nós achamos que temos amor, né? Incondicional aqui. Ah, eu estou fazendo a reforma íntima, já tenho amor. Olha lá, vamos fazer uma comparação aqui. O ser de 20ª tem um amor assim, nessa extensão. E nós aqui na terceira dimensão temos isso. Deixa eu fazer maiorzinho, né? Deu para ver? Deu. Nós temos isso. Para chegar aqui, veja quanto milhares de anos nós temos que viver, e de dimensões a dimensões, até chegar a essa extensão de amor. O amor de Jesus Cristo, a intensidade da luz do amor dele, ele abrange toda a galáxia com os planetas. Toda a galáxia. Ou seja, o Sol está aqui e os planetas estão aqui, certo? E ele atinge toda essa extensão. Ele não virá, tudo indica que ele não virá, vamos dizer, em carne. Ele já está aqui, mas em espírito. Mas em carne. Porque ele, para aparecer assim fisicamente, poxa, vai ser um esforço muito grande para ele, que já era há 2000 anos atrás, quando ele teve que reencarnar. Era um esforço muito grande. Para que a luz dele não cometa destruições, né? Então, se ele voltasse aqui, em matéria, ele teria que sofrer o processo, que ele já sabe como é que faz, de diminuir a intensidade da luz dele. Ele não vem aqui porque o matariam novamente, né? Então, ele está baixando aí alguns médiuns especiais. Eu chamo médiuns especiais porque são médiuns que já têm uma frequência um pouquinho do amor, um pouquinho, né, mais avançado, em que ele pode canalizar com esses médiuns. Então,
que tem amor no coração, embora esse amor aqui é um pouquinho, mas já tem, ela está evoluindo. E vai evoluir mais, porque nós estamos no último ciclo e todos que têm interesse em evoluir estão procurando expandir mais esse amor incondicional, certo? É a nossa consciência ao mesmo tempo. Então, senhores, é isso. Recapitulando. Pai, Mãe, Criador primordial, a Gênese também dá uma informação que se interpreta assim. O Criador fez um logos lá grandão para o alimentar, para que a sua alimentação seja eterna, e ele alimenta esse logos. Depois o logos viu que ele é um co-criador, e aí fez um outro. E fez o sol, e fez a... Mas é uma alimentação. E chegou à conclusão que era melhor fazer um ser humano material para que tivéssemos todas essas características, né? Depois que foi fabricada, vamos dizer, as diversas dimensões da Terra, pronto, aí surgiu o humano. Não estou gripada, isso aí é tudo alergia. É impressionante. Alergia. Sabe que quando as pessoas vão também tirando que a pessoa às vezes tem um organismo fraco, certo? O meu não é muito forte. Mas quando as pessoas vão evoluindo um pouco mais, isso foi dito pelos pleiadianos lá do grupo que eu pertenci, a gente vai ficando mais sensível e vai tendo alergias, certos probleminhas. Eu, por exemplo, quando começo a pegar um pouco de sol, tenho que sair, porque começo a queimar muito e a sentir coceira, coisa que eu nunca senti. Eu digo, mas o que é isso? Estou sentindo coceira? Começa um tipo de alergia. Então, se alguém aí tiver que está seguindo o caminho da luz e tiver esse tipo de alergias, disso e daquilo, não se incomode, é assim mesmo. Vamos passando alguma coisa natural, como óleo essencial, aspirando óleo essencial, coisa natural, tá? Que ajuda muito do que esses remedinhos aí que faz bem uma coisa e faz mal a outra. Mas aí o que eu estava falando? Então dessa alimentação. Então, esses loguinhos, esses orixás, eles nos irradiam, nos dão alimentação para o resto da vida eterna, até a nossa vida eterna, né? Mas até que um dia, quando nós chegarmos lá, né, lá bem próximo dessa energia do Criador, creio que já não precisa esses loguinhos nos alimentados. Eles estão fazendo outras criações, lógico. A criação não para, viu? O Criador está sempre criando. Está sempre colocando os fatores dele no ar. E aí a gente vai vendo na matéria as variações, como eu vejo na internet. Está aparecendo seres aquáticos diferentes, né? Lá no fundo do mar. Pássaros diferentes. Certos animais meio estranhos, diferentes, né? E também contando com as diversas experiências desses laboratórios aí que já fazem clones, já fazem seres também, né? Aqui na Terra. E eles vão fazendo também aí as suas bobagens aí. As experiências também. Bom, fico somente por... eu não me incomodo, é engraçado, mas olha, eu vou dizer uma coisa, eu não me incomodo se a roupa tá... Agora que eu vi, mas tá meio torta, tá feia, se o cabelo tá despenteado. Olha, eu não me incomodo com essas coisas. Tem gente que faz maquiagem, vai toda bonitinha, né? Eu não me incomodo, porque o que interessa é o conteúdo que está aí no vídeo. Não aparece. Não é bonitinho, né? Ver o quadro, né? Muita gente... Meu primeiro canal, muita gente dizia, você tem que botar um fundo de musical. Outro dizia assim, você tem que botar
fazer uns vídeos assim com uma aparência melhor. Eu estou colocando aí no meu canal alguns vídeos que eu consegui salvar, não todos, e era do meu primeiro canal que eu fazia aí umas coisas anteriores, antes de começar a falar, né? Umas imagens e tal. Agora não faço mais nada também, não tenho como fazer mais no computador. Estragou aqui o negócio, então pronto. Mas não há necessidade. O conteúdo é que interessa. É como essa polêmica. Jesus Cristo morreu ou não morreu na cruz? Ele foi lá não sei para onde, casou ou não casou? O dia 25 de dezembro, afinal, é ou não é o dia que ele nasceu? Dizem que não é. Então não é e é. Ele era preto ou era branco? Senhores, não interessa nada disso. O que interessa é o que ele veio ensinar. Ele veio ensinar o amor. Ele veio ensinar, noutras palavras da época, como nós éramos, ou como nós somos. Mas estou falando naquela época, como eles eram. E eram espíritos, como nós somos espíritos. Como é que acontecia? Isso foi retirado tudo da Bíblia. Né? Não, faz conta que ele não disse nada, porque a gente lê as cartas de Cristo e vê o que ele quis dizer, ou o que ele disse, e o que ele quis dizer em parábolas, porque não podia dizer totalmente a verdade. Então ele falou do Deus como pai, como um pai, né? Eu sou filho do pai, mas ele queria dizer, eu vim da fonte como vocês vieram. Então, o que interessa é o conteúdo dos vídeos, não a beleza física daquele ser que está dando palestra, mas as pessoas nesta terceira dimensão ainda se atraem muito por esse magnetismo da beleza física. Quando vocês assistirem o vídeo, prestem atenção nas informações e não na beleza do vídeo, que tem coisas bonitas, paisagem, mais isso, mais aquilo. No conteúdo. Bom, está dito. Então, senhores, tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus, se o Criador o permitir, claro.